um espaço aqui para uma situação que aconteceu durante a semana e que, olha, trouxe um debate muito grande, né? A contratação do Memphis Depay pelo Corinthians. O Thiago Maranhão, que é o diretor de comunicação do Corinthians, viralizou o depoimento que ele deu ao podcast Bopismo a respeito da contratação do Memphis. Vamos ouvir. Esse time tá tentando, tá tirando o máximo, joga bem e perde. A gente vai cair. Aí alguém, um deles, eu não sei qual deles, falou assim, cara, vamos ver quem que dá pra gente contratar. Porque tem um dinheiro lá da patrocinadora, vamos buscar um nome, assim, fora do comum. Não vamos olhar em volta, vamos olhar longe, pensar sem limite, esquece dinheiro. Vamos ver quem que a gente traria se pudesse. Aí entraram na internet, jogadores livres no mercado, apareceram alguns nomes, aí tu, cara, o Memphis cabe nesse time. O Memphis tem a ver com esse time, porque não só ele faz gol, como ele dá assistência e ele faz a galera em volta jogar. E ele é um cara, enfim, tem uma personalidade e tal, e começaram a pesquisar sobre ele. E aí falaram, tá, beleza, mano, como é que eu convido o Memphis pra jogar no Corinthians? Como chega dele? Como é que você convida um cara que não tem o WhatsApp do Memphis? Aí entraram no Transfer Market e tinha lá um e-mail de contato de um empresário. Tá brincando? Será que vale? Isso era madrugada no Brasil, era tipo 6 da manhã. Esse empresário, eu acho que nesse dia ele tava na Alemanha. Eu conheci depois, pessoalmente. Aí mandaram se apresentando, e eles mandaram o nome do Pedro e do Cascone. Meu nome é Pedro, meu nome é Vinícius, somos diretores do Corinthians e a gente gostaria de conversar sobre a contratação do Memphis. Mais ou menos nessa linha. Aí o cara respondeu, tipo, é pra valer? Tipo, legit? For real? E aí sim, tá aqui, tipo, uma foto nossa, estamos disponíveis para falar com você por FaceTime a hora que você quiser. A gente tem uma certa pressa porque a janela era ali, né? Era tipo... Fechava logo depois, né? E ele foi contratado, eu já tava lá. Foi uma das primeiras coisas grandes ali que eu fiz, chegando ali no Corinthians. E aí começaram a conversar, beleza, a gente tem umas propostas, mas não tem nada fechado. Ele tinha jogado a Eurocopa, tinha acabado de fazer gol na Eurocopa, né? Então, tipo... Assim. E aí, enfim, foi conversa vai, conversa vem, começaram a definir questões do contrato. Sempre receptivos, desde o primeiro papo, o profissional empresário. Pra caramba, assim, uma coisa mais europeia, menos, pô, que incrível, time brasileiro. Não teve essa parte meio do deslumbre. Coisa mais prática mesmo. Mais prática. Vocês têm garantia? Vocês teriam tal documento? Nosso contrato vai gerar na casa de tal valor. Vai chegar? Por aí vai. E aí, depois disso, sim, eu conheci eles pessoalmente, todo mundo super legal. Bom, a gente ouviu o Thiago Maranhão, grande jornalista, trabalhou aqui na Band também, um abraço pra ele, falando com o podcast Bopismo, que é do Lucas Bop. Luca Bop. Grande Bop. Eu não conheço, mas fica aqui o meu cumprimento pra ele. Já estive lá, inclusive, Um abraço pra ele, sobre como que o Memphis chegou ao Corinthians. Eu achei uma história bizarra. Eu também. Bizarra. Então nós estamos aqui com o Frederico Carvalho, que é agente respaldado pela CBF, número 501, né? 501. E você participou da negociação, porque você me procurou, Frederico, indignado com o tom da entrevista. Você participou da vinda do Memphis Depay para o Corinthians, Frederico? Queria uma rápida apresentação tua aqui para os nossos ouvintes, por favor. Fica próximo ao microfone, por favor. Feliz aí pela oportunidade. Eu atuo no futebol há mais de 15 anos, sou intermediário cadastrado do CBF, 501. Há mais ou menos uns 12 anos atrás fui partícipe aí como sócio fundador da ABEX, Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. Tenho um relacionamento com todos os executivos, com todos os dirigentes do futebol brasileiro, seja da Série A, principalmente da Série A. Enfim, nós temos aí uma caminhada legal no futebol e temos também uma abertura muito grande na Europa. E há algum tempo já, algumas emissoras, alguns portais sempre me procuraram, né, para falar um pouco dessa questão do Memphis Depay. Por que o Frederico? Porque foi o Frederico que fez a indicação do jogador e participou da intermediação. Thiago Maranhão, que é o diretor de comunicação. Diretor de comunicação, né? A que ponto o nosso futebol brasileiro chegou? O diretor de comunicação dá uma entrevista dessa. Vamos lá. Ele falou que entraram na internet. Peguei alguns dados aqui que ele falou. Entraram na internet, foram no Transfer Market e não sei o que. Não aconteceu nada disso. No dia 31 de julho, eu estava no Rio de Janeiro, na casa de um ex-jogador da seleção brasileira, Brasil, e que jogou com o Memphis Depay na Europa, né? E aí nossa função como intermediário, como uma pessoa do futebol, é de nós analisarmos o mercado, né?
E aí eu já fiz, na verdade eu iniciei minha carreira de intermediário fazendo negociação com o Corinthians. Foi em 2014 ou 2015. Aí eu comecei a analisar o mercado, aquela coisa toda e tal, aí me veio o nome do Memphis Depay. Aí peguei o telefone, liguei para um amigo meu, que trabalha muito no mercado belga. Ele falou, o Memphis não tem empresário. O Memphis, ele tem uma pessoa, que é a pessoa de confiança dele, que é o advogado Sebastian Ledouri. Belga? Belga. Aí eu falei, mas como que é? Aí ele falou, não, é um advogado dele, acompanha ele há bastante tempo e tal, tudo mais. E é direto com ele. E aí eu, pra tirar uma ideia com ele, falei, pô, cara, eu tô pensando em trazer esse nome aqui pro Brasil, né? E aí eu já tinha uma conversa com o Flamengo. Tinha uma conversa com o Flamengo de uma negociação que estava em andamento. Questão de lesão, entre outras cocitas mais. Não aconteceu. E aí, eu perguntei ao Flamengo e tal, como é que era. Eles estavam iniciando a janela, eu acredito que eles fizeram 3 contratações. Eles foram à Europa fazer 3 contratações, inclusive o Alcaraz, que foi emprestado para o Everton. Já voltou. Já voltou, né? O Alcaraz, um outro lá, enfim. Juninho. Não. O Juninho já foi nessa nova. Janeiro? Foi. Foi o Alcaraz, um sul-americano que estava no futebol do Catar. Plata. Ah, sim. Plata. Esse. Uma plata. E mais um. Não lembro quem. Aí conversei com eles Mas tu ofereceu o Memphis ao Flamengo, o Flamengo não Calma. quis. É isso? Aí eles falaram, ó, nós estamos indo pra Europa. Eu falei, não, eu também vou estar na Europa. E o que vocês estão precisando? Aí falou, ó, nós vamos lá pra Europa fechar com esses 3 jogadores. E aí a nossa ideia é o quê? A nossa ideia é fazer uma contratação, mas tem que ser uma contratação de um nome grande, né? Porque esses 3 jogadores são jogadores que nós vamos investir dinheiro, vai demandar um pouco de tempo para quem sabe nós fazermos uma revenda, para fazer um caixa. Até então eles estavam na esperança de ganhar, ter a reeleição no Flamengo e iniciar, né, com o dinheiro em caixa. Aí eu falei, legal, vou ficar atento ao mercado e qualquer coisa eu volto a falar com vocês. Aí fui ao Rio de Janeiro, no dia 31, estava na casa já tinha ligado para esse empresário do futebol belga, entrei em contato com o Sebastian Ledouri. E o WhatsApp. E aí o Sebastian Ledouri não respondeu a princípio a minha chamada. Mensagem, né? Aí eu pensei, eu falei, cara, o Sebastian Ledouri, ele faz parte de um grupo de advogados internacionais. E aí tem pessoas daqui do Brasil, tem pessoas da Argentina, tem pessoas da Europa toda e tal. E o advogado, que eu conheço há mais de 10 anos, que fez a minha primeira operação como intermediário cadastrado do CBF, faz parte dessa associação. Prefiro até manter ele em sigilo, mas... É o Daniel Cravo de Souza, é isso? Não tem Doutor problema Daniel. dizer, que é meu amigo de adolescência, inclusive. Doutor Daniel Acho Cravo. colega. O doutor Daniel Já trabalhou em vários casos da FIFA também, inclusive defendendo o Inter. eu acredito, ele ainda é advogado internacional? Eu acho que ele não é mais, mas inclusive naquele caso que o Inter tentou pegar os pontos do Vitória, era ele um representante na FIFA em 2017. Ele também teve atuando naquela questão da portuguesa. Também, né? Ah, ele tava na portuguesa, né? Tava naquela questão. O doutor Daniel é um advogado de alto calibre, um calibre máximo, né? E aí entrei em contato com o doutor Daniel. E o doutor Daniel sabe da minha relação com o Flamengo, até porque nós estávamos nessa eminência de fazer essa operação com o Flamengo, só que teve a lesão, outras cositas mais também. Eu falei, doutor Daniel, você conhece o Sebastian Ledouri? Aí ele falou, é meu colega. Eu sempre esqueço o nome da associação. Aí ele falou, não, é meu colega, é um cara muito, muito discreto, um cara muito distinto, um cara muito profissional e tal, tudo mais. Aí ele falou, por quê? Aí eu falei, você sabe da minha relação com o Flamengo, o Flamengo tá procurando aí um jogador depois dessa janela, um jogador grande. E aí eu pensei em oferecer esse jogador ao Flamengo, né? O Memphis Depay. Só que eu preciso saber as condições, como é que ele tá. A única coisa que eu sei é que ele tá livre no mercado
E o que eu fiquei muito tranquilo é por quê? Porque se ele estava livre no mercado, não ia ter dinheiro de transferência, né? É o filtro que nós fazemos, Chega sem valor de multa rescisória, que né? é totalmente diferente do Thiago Maranhão, que o Thiago Maranhão falou que eles foram ver depois da partida contra o Fortaleza, eles entraram no Transfer Market, enfim. Aí quando eu consegui falar com o Dr. Daniel Cravo, acho que já foi no dia 1º. Aí consegui falar com ele, falei, doutor, dê um toque lá você pode falar lá com o Sebastião Leduri? Aí ele falou, não, mas o negócio é... Eu falei, não, você sabe do meu relacionamento lá e eu também tenho outros 2 clubes. Um clube não tinha dinheiro, o presidente tinha total interesse no jogador, mas não tinha Qual dinheiro. era o clube, dá pra dizer? Era o Pedrinho do Vasco. Vasco criou o Memphis também. Felipe Coutinho jogou com ele no Barcelona, aquela coisa Sim. toda. E aí o Pedrinho tava naquela situação lá da 777, tinham acabado de romper aquela coisa. Aí ele falou, pô, cara, é um nome que eu quero, só que não tem dinheiro. Aí Ele tinha acabado de chegar no Vasco. ele tinha também, acabado né? de Então é chegar, difícil. entendeu? Ele tinha acabado de chegar. Tava vendo o terreno. Exatamente. E aí, eu vendo a situação do Corinthians. Só que a situação do Corinthians estava muito complicada. Só que, pô, Corinthians é Corinthians, né, gente? Corinthians é Corinthians. E aí eu vi aquela situação lá da Vai de Bet, aquela movimentação toda, que ia entrar não sei quanto. Aí entrou, aí teve aquela situação toda, já tinha, enfim, até rompido. E aí, quando tem relação no Brasil todo e tal, tudo mais, salvo engano, o dono da Esporte da Sorte de Recife. Liguei para um amigo meu, lá de Recife, falei, cara, esse Esporte da Sorte tem bala na agulha mesmo? Como é que é a situação aí? Ele falou, pô, os caras têm alto calibre aí e tal, tudo mais e tal. Aí, só que, pô, teve uma operação aí. O negócio de polícia. Regularização, Só né? pra deixar claro, pra não passar, tu me mandou todas as mensagens que tu trocou com os advogados, sério. Todas Eu as tenho minhas. a mensagem Toda, com um toda, empresário do Memphis, que né, com o fique bem advogado claro do pro Memphis. telespectador. Apenas pra não ficar um negócio no ar aqui, que ele me passou todas as Exatamente. mensagens que ele trocou com o advogado Até do Memphis. porque você é um repórter de experiência, você não daria voz, né? Todas as minhas tratativas desde o dia 31 de julho, né? E do dia 1º, quando eu fiz a indicação direta ao Corinthians. Na época, eu fiz ao Fred Luz, respeitando a hierarquia. Ele olhou, não falou nada. Ele era CEO, acredito. Nunca foi CEO, porque o estatuto não permitia, né? Mas foi vendido como CEO, mas... Foi vendido isso, como ele. Aí fui estudar a coisa, né? Aí enviei pro Fernando Alba, só que o Fernando Alba tinha acabado de renunciar, alguma coisa do tipo. Diretor do Corinthians. Diretor adjunto de futebol. E aí, pra minha maior surpresa negativa, cara, foi o Fabinho Soldado, né? O Fabinho Soldado, eu estive com ele no Anápolis, quando ele iniciou a carreira dele como executivo de futebol. Estive com ele lá, enfim, futebol, jogadores, aquela situação toda. Depois o Rodrigo Caetano levou ele pro Flamengo para ele comandar lá o departamento de scout e tal, tudo mais. Teve uma certa resistência, ele foi ganhando terreno lá no Flamengo, foi subindo de patamar. Tive com ele no Flamengo, né? Só que lá ele depois assumiu como gerente de futebol. E aí passei para ele. E aí o que acontece? Nós que estamos já no futebol, né? Vocês também, vocês sabem como são as coisas. Aí meu telefone começou a tocar. Primeiro, uma pessoa ligada a um diretor do Corinthians. Eu tenho todos os nomes, né? E eram as pessoas que estavam à frente de tudo. Falou, o diretor tal quer saber a situação do Memphis e tal, como é que é, papapá. Eles têm interesse e tal. Aí eu falei, cara, o negócio é o seguinte, eu acabei de falar com o advogado dele, ele já tinha me respondido, né? E aí falei pra ele, eu falei, acabei de fazer a indicação no Corinthians, o Augusto Melo, presidente, indicou o diretor, quer saber se o jogador tem interesse. Aí o Sebastião Leduri falou que ele iria checar com o jogador. Logo em seguida, até então, né, com o Dr. Daniel Cravo, que... Tava na apresentação do Memphis, inclusive. Abraçado no... Exatamente. O Dr. Daniel Cravo, que eu liguei,
que já teve trabalho comigo advocatício como advogado. Contactei ele, acertei com eles honorários e tudo para uma possível transferência, tanto pro... Aí entra uma questão muito interessante, que poucas pessoas, talvez ninguém falou. A prioridade do Memphis sempre foi o Flamengo. E tanto o Sebastião Leduri quanto o Dr. Daniel Cravo, eles tinham isso, e através do Dr. Daniel Cravo, que sabe da minha relação com o Flamengo, que tem a confirmação da minha relação com o Flamengo e tal, tudo mais, eles tinham mais segurança no Flamengo. Vamos lá. Questão financeira, questão esportiva. Pô, o Memphis tem o Cristo Redentor tatuado na barriga. Quando ele veio jogar a Copa no Brasil em 2014, ficou maluco e tal, tudo mais. Então vamos lá, que primeira mão aqui no programa de vocês. Aí o que acontece? Depois vocês podem até puxar aí na cronologia. Aí toda hora ligava gente, diretor jurídico, que depois até saiu. Aí depois era uma pessoa que fazia... do Corinthians. Tudo do Corinthians. Era uma pessoa que era o responsável pelas contratações. São vários nomes. Toda semana era um. Né? E aí eu falei, calma que tem uma outra situação. Né? Vou ser bem aberto com vocês. Falei para eles, vocês não estão numa situação legal na tabela, vocês não estão numa situação legal esportiva, vocês não estão numa situação legal na mídia por conta e financeira. Mas como é que chegou o Memphis no Corinthians, então? Só para antecipar. Eu fiz a indicação direta. Mas a prioridade era o Flamengo. Mas por que ele não foi pro Flamengo? Aí vamos lá. Aí por isso que eu falei, vocês podem puxar. Aí o Flamengo veio jogar contra o Palmeiras. E eles ficam ali em um hotel ali, aqui no Morumbi. Deve ser o grande Hyatt aqui, né? Eles ficam... Eles ficam lá. Mandei mensagem pro diretor do Flamengo. Aí falou, vem aqui. Eu já tinha falado, Memphis Depay. Aí ele falou, vem aqui. Aí cheguei lá, quando eu cheguei, tirei uma foto, ele falou, aguarda aí, o Gilmar Veloz estava discutindo lá os dois diretores lá do Flamengo, estavam discutindo lá uma possível renovação. Ele falou, pô, o Gilmar tá aí. Do Tite, perdão. O Gilmar tá aí, assim que o Gilmar sair, vem aqui e a gente conversa. Aí beleza. Aí passou 30 minutos, o Gilmar Veloz foi com o dirigente, aí ficou o outro dirigente, ele falou, vem. Qual que é a situação do Memphis? Eu falei, cara, a situação do Memphis é o seguinte, a situação do Memphis, ele sem clube, vocês não vão gastar dinheiro de transferência com ele, né? Já liguei ele não tem empresário, que fique bem claro, ele não tem empresário, é o advogado Sebastião Leduri, o advogado que já fez contratos comigo, inclusive naquela negociação que nós estávamos fazendo, vocês sabiam, né? Quem era o advogado, porque nós e tal, é muito amigo dele por conta dessa relação deles internacional. E aí eu perguntei quanto que seria mais ou menos o valor, né? Aí eu peguei e fiz um esboço. Passei tanto pro Sebastião Leduri quanto passei pro Daniel Cravo. Falei, tô com o pessoal do Flamengo aqui, o que vocês pensam nessa situação? Tempo de contrato, salário, entre outras coisas mais. E papo vai, papo vem, olha como são as coisas. O Flamengo estava muito bem financeiramente, muito bem esportivamente e tal, tudo mais. Quando olhou os números, aí falou assim, cara, esses números estão um pouco pesados, entendeu? Até também porque vai passar um pouco do salário do Gabigol na época, do Pedro, dos principais jogadores, Arrascaeta e tal, tudo mais. É um nome pesado, a gente também tem que analisar essa questão dessa lesão que ele tem, que ele tinha uma lesão, só que ele estava tratando. E aí eu falei de volta com o Sebastião Leduri e ele falou que o Memphis estava se tratando, estava fazendo condicionamento físico em Monte Carlo. Beleza. Aí nesse interim,
Aí no final da conversa com o Flamengo, eu falei, tá, mas e aí, vocês têm ou não têm interesse, né? Ele falou, cara, a gente vai para essa viagem fechar com esses 3 jogadores. Nós não estamos, com pressa nessa situação, porque vai fechar a janela. E como ele é um jogador livre, nós podemos fazer essa operação depois que fechar essas que demandam dinheiro e tal, tudo mais. E aí é o tempo que você vai falando com ele lá e vai vendo as coisas e tal, tudo mais. Mas e o Corinthians? E o Corinthians toda hora ligando e perdendo e não sei o quê, aí causa da vai de bet, aquela coisa toda. Aí liguei, aí o cara do Corinthians, um outro diretor do Corinthians, e hierarquicamente eu acho que era o segundo ou terceiro. Não lembro do nome? Não lembro do nome, mas ele tá em todas as atas notoriais, registrado em cartório e tudo. Tem tudo registrado em cartório? Tudo registrado em cartório. Aí ele falou o seguinte, ele falou, cara, nós acabamos de fechar um patrocínio com uma outra bet e esse patrocínio prevê a contratação de um nome que vai fazer não só a publicidade para essa empresa, quanto para o Corinthians da sorte, e tal, tudo mais. Foi aí que eu liguei pro meu amigo de Recife para saber se os caras tinham cacife, porque o dono da Esporte da Sorte era de lá. E aí eu peguei e entrei em contato de volta com o Sebastião Ledor. Falei, ó, o Flamengo disse que vai aguardar, né? Tanto que o Sebastião... Era tudo sincronizado. O Sebastião Ledor e Daniel Cravo. Falei, o Flamengo vai aguardar, né? Se vocês quiserem aguardar, eles não têm pressa, vão fazer essas 3 contratações, estão bem confortáveis. E o Corinthians... Não fechou com o Flamengo. Oi? Não fechou com o Flamengo. Não. E aí o Corinthians? Como é que o Corinthians entrou? Aí vamos lá. Eu preciso que tu antecipe. Eu vou antecipar porque já tá chegando em cima do lance. Aí o que acontece? Quando eu olhei que o Flamengo já... Falei, pô, o Flamengo vai demorar. Os caras lá estão meio pressionando, né? E tal, tudo mais. Aí o que aconteceu? Aí eu peguei, tinha uma viagem marcada pra Europa. Aí com essa pessoa do Corinthians eu falei, ó... Vamos fazer uma videochamada e aí vocês apresentam um projeto, vocês falam dessa patrocinadora, vocês falam dessa situação toda. Seria interessante que o presidente Augusto Melo tivesse, caso ele não saiba falar inglês, tem alguém que possa fazer ali essa interlocução. Não, vambora e tal, vamos lá e tal. Entrei em contato de novo com o Sebastião Ledor e com o Daniel Cravo. E aí não me respondiam. Eu falei, opa... uma coisa estranha no ar. Aí fiquei atento às movimentações, né? Aí tentei voltar a falar com o Fabinho Soldado nada. Aí liga um cara, inclusive tá enrolado aí numa situação aí do Corinthians, mas enfim, isso é problema da Polícia Federal e do Ministério Público. Me manda mensagem e tal, você que tá tratando com o Corinthians, do Memphis Depay. Eu falei, cara, eu tô conversando com o empresário dele. Qual é o nome do cara que te ligou? Isso aí eu não vou falar, porque isso aí é Ministério Público e Polícia Federal que... É importante tu dizer o cara que te ligou. Mas caso eu seja convocado, seja pelo CORE, pelo Conselho Deliberativo... Marcelinho, alguma coisa assim? Oi? Marcelinho? Que era o diretor administrativo? Não, era uma outra pessoa do futebol. Era uma que trabalha com negociação de futebol. Aí falou, não, porque o pessoal do Corinthians aqui mandou te ligar e tal, tudo mais. Eu falei, opa, calma aí. Mas aí, tudo bem, tu já falou e ligou um monte de gente, mas como é que tu fechou a negociação? Porque tu tá contestando o que o Thiago Maranhão contou, mas como é que tu fechou o negócio? Aí eu cheguei e falei para aquilo que eu acabei de falar para você. Falei antes com o diretor oficial do Corinthians. Falei, ó... Vamos fazer a videoconferência, vamos fazer tudo e tal, tudo mais. E aí entrei em contato com o Sebastião Ledor e com o Dr. Daniel Cravo e eles se recusaram, né? E tal, tudo mais. E aí expliquei a situação para eles. Aí depois enviei um e-mail, não deixei de passar mensagem, passei um e-mail. Falei, ó, tô procedendo da maneira correta, adequada desde o início com vocês, né? Sou intermediário cadastrado do CBF, tô seguindo as normativas e tal, tudo mais, papapá. Tá, e a negociação começo foi fechada quando? Em que data? Aí, o que acontece? Aí me manda um e-mail o Sebastião Ledor. Já se esquivando, não sei o quê. Não, algumas pessoas do Corinthians já nos ligaram e tal, tudo mais, papapá.
Eu falei assim, não, mas como assim? Se nós estávamos conversando, aí falei com o doutor Daniel Cravo, né? Aí o doutor Daniel Cravo também se esquivava e tal, tudo mais, aí começou aquele samba de catita, né? Aquela coisa toda e tal, tudo mais. E aí o que foi que eu fiz? Aí eu peguei, fui lá mais uma vez, acionei os dois, doutor Daniel Cravo e o Sebastião Leduri e o pessoal do Corinthians. Falei, e aí? Vocês têm, o cara lá tá pedindo a proposta oficial e tal, tudo mais. E eles ficaram segurando essa proposta oficial. E aí, o que aconteceu? Quando estava fechando a janela, eles me retornaram. Por quê? Porque eles estavam na esperança do Flamengo. Aí entra, talvez, até um fundo de verdade no Thiago Maranhão. Quando ele fala que estava no final da janela, que eles foram no Transfermarkt. Pô, não foi no Transfermarkt, a negociação começou no dia 31. Aí o que aconteceu? Aí o Flamengo, eu peguei e fui no Flamengo. Eu falei, cara, o negócio é o seguinte, ou vocês têm interesse nele ou não tem, porque o Corinthians já demonstrou interesse. Aí eles até ironizaram, falaram assim, pô, mas como? Os caras não tem nem garantia bancária e tal, tudo mais. Eu falei, tá, mas isso é um problema deles. Mas o Frederico já explicou toda a situação, pra gente fechar, porque o nosso tempo urge, né? Eu te dei o espaço. Como é que fechou a negociação? E aí fechou praticamente, eu acredito que no apagar das luzes do fechamento da janela. Acho que foi no dia 28, agora, 27. O novo contrato do Memphis, como é que vai ser? A pergunta que eu faço até é a seguinte, o Depay, ele deve renovar o contrato? Não vai? Porque o contrato dele vai até o fim do ano, explicou um cenário aqui que... Vamos lá, dentro de todas as tratativas que nós fizemos, e no final tem até mais um advogado de alto calibre que entrou, que foi o Marcos Mota. Sim. Aí, beleza, fechou a contratação e nas tratativas que nós fizemos era que era 2 anos de contrato, né, com opção de mais 1 ano. E vai fechar ou não? Eu acredito que sim. Aí tu tá intermediando isso? Não, Mas por quê? Tu tá fora, te tiraram porque do me negócio. tiraram da Mas negociação. por que te tiraram? Você tá bravo por causa disso? Não tô bravo por causa disso. A única coisa que eu estou aqui, vou buscar meu direito e tudo mais, porque é o seguinte, cara, o futebol, como na vida, quando o negócio começa com uma pessoa, tem que terminar com uma pessoa, certo? E eu sempre fui correto com o Sebastião Leduri, sempre fui correto com o Dr. Daniel Cravo, Tá, e agora tu... sempre fui correto com o Corinthians. Sim, e o que vem agora? O Memphis deve renovar, é isso? Sim, porque eu estava conversando em off com você, um amigo meu, empresário lá da Europa, até me perguntou, falou, e tal, como é que tá a situação do Memphis? Eu falei, cara, eu acredito que ele vai renovar, renovar não, porque vai ser automatizado o contrato dele, porque nós já tínhamos previsto nisso. Cara, tá esclarecida a tua presença aqui, mas eu te dei o espaço, falei contigo e tal, mas a gente vai esperar agora essa renovação de contrato do Memphis. Lógico. E aí, desde já, obrigado. E outra coisa, eu fico à total disposição, seja do Conselho Deliberativo do Corinthians, seja do CORE, seja de qualquer esfera. Mas para falar da negociação? Né? Porque vocês ainda não entenderam a gravidade da coisa. Porque vamos lá, gente. O Corinthians não foi correto com o senhor, é isso? A questão, gente, vamos lá. Então a gente não vai debater isso aqui. Não vamos debater isso. É uma coisa muito simples e objetiva e clara. O Corinthians está passando por uma série de investigações, gente. Sim. Sim, mas o que teve uma questão de uma comissão de R$1 milhão que passaram por 5 empresas. E nós estávamos falando de uma comissão, no caso da operação toda do contrato global, entre 5 e 8 milhões de reais. Mas isso não envolve o Memphis. Envolve o Memphis. Isso envolve o Memphis? Lógico que envolve. Aí entra uma outra questão. Porque para o jogador ser colocado no bid da CBF, outro assunto, calma, não é outro assunto. Para que o jogador seja colocado no bid da CBF, o clube tem que informar quem foi o intermediário e quanto foi pago de comissão. Através do portal da transparência do Corinthians, eles informaram quem foi? Não. E entre outras coisas,
Primeiro, Sebastião Leduri não é intermediário cadastrado do CBF. Sebastião Leduri não é agente FIFA. Então ele não pode receber comissão. Recebeu? Daniel, eu estou esperando, né? Maiores esclarecimentos disso. Dr. Daniel Cravo não pode receber porque é a mesma situação. Então a tua contestação é o seguinte. Marcos Mota a mesma coisa. Tu não recebeu a comissão e a comissão ela tá na justiça. Tá solta por aí. Tá solta, fatiada entre outras pessoas que não estavam inicialmente na negociação. Então no bojo do negócio, tu levou meia hora para dizer exatamente esse teu final aí, certo? Entendeu? Tu tá questionando uma comissão que os outros não deveriam ganhar e que seria para um agente intermediário regularizado pela FIFA e pela CBF. Que sou eu. Que é o teu caso. E tu vai levar isso pra justiça. Eu tô levando pra justiça e pra cláusula de CBF pra quê? Pra que o Corinthians também. Mais um negócio envolvendo então o Corinthians não foi correto com o senhor também. Não foi, além de não ser correto, ele não foi correto com a CBF, ele não foi correto com a FIFA. O senhor fala com o Augusto sobre isso? Tentei falar, só que eles não dão retorno sobre isso. Não vai atender porque amanhã ele pode cair. Frederico, quero te agradecer aqui, cara. Eu te dei todo o espaço, tu vai contestar isso. Isso é mais um imbróglio, né, Capelanes, que vai entrar na justiça. É uma vergonha, né? Outra questão do Corinthians, uma negociação do Memphis que não foi estabelecida. Uma comissão que ninguém sabe para onde foi, mas quem isso recebeu. Aí tu vai ver no core também, nas contas que serão aprovadas. Por isso que eu estou aqui. Eu te dei espaço, tu me mostrou toda a documentação. E te agradeço pelo espaço. E te agradeço. E é que o nosso tempo urge. E fico à disposição aí de todos. A gente tentou trazer aqui um cenário, mas mais uma vez é algo que vai ser debatido nas questões contábeis do Corinthians. Né? Obrigado ao Frederico Carvalho, empresário, e o Memphis deve, né, o Capelanes, renovar o contrato ou não. Automático. Porque a gente não sabe agora o que vai acontecer com o departamento de futebol. Só entender uma coisa, Predson. Esse presidente... contrato automático, o que diz o contrato automático dele? Tem 2 anos, aí termina. Mas ele tem que... É porque é o seguinte, é o que nós já tínhamos definido. Ele renova automaticamente? Isso. Renova automaticamente. Independentemente do presidente? Independentemente do presidente. O que já diz? está assinado. Mas qual é a cláusula? É a mesma coisa, gente. Mas qual é a cláusula automática, doutor? É a mesma coisa do Ancelotti. O Edinaldo caiu, mas já estava assinado. Então ele fica no Corinthians. Isso aí não tem discussão. Mas o que diz a única coisa que pode tirar o Memphis Depay do Corinthians, que ficou pactuado lá também, nas coisas que nós conversamos, é um valor de uma multa que o Corinthians colocou, que eu acho que é o valor pago até dos salários que foram pagos. Isso é interessante, se alguém quiser tirá-lo, vai ter que pagar essa multa. Vai ter que pagar isso. Uma né? E outra coisa, e ele ainda tem, salvo engano, 50% ou 40% de uma futura venda. Só que aí, finalizando... O Memphis tem? 40% ou 50% de uma futura venda. E outra coisa, para finalizar, para que todos aí, para bom entendedor, pingo é letra, vocês acreditam que o Memphis vai deixar o Corinthians com o salário que ele tem, com os bônus que ele tem? Não, é outra coisa. Com todas as coisas, para ele ir para um clube médio da Europa? Difícil. Bom, tentamos esclarecer ao máximo essa situação, mas tu me mostrou toda a documentação e isso é verdade. Está à disposição. Com ata notarial. Está registrado em cartório. Está à disposição aí. Sem dúvida nenhuma.